Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Como a gente disse mais cedo, às vezes o Brasil precisa de um pouco de indignação popular para algumas coisas acontecerem, né? O Congresso aprovou uma proposta que proíbe a relativização de estupro de crianças. Não tem conversa, não tem conversa. Adultos não podem se relacionar com crianças abaixo de 14 anos de idade. Basicamente é isso que diz a lei, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E a lei impede a relativização e as interpretações do judiciário. A lei é muito clara ao dizer o seguinte: não pode um juiz de primeira instância, de tribunal superior, simplesmente interpretar da cabeça que ele pode descumprir uma lei. Então, agora, na legislação, que vai ser sancionada pelo presidente, já passou pela Câmara, pelo Senado, estabelece claramente que qualquer relação sexual com menor de 14 anos estabelece estupro. O menor não tem justamente poder de discernimento, é vulnerável, isso a lei deixa muito claro, a gente está falando de crianças vulneráveis, então qualquer ato estabelece crime e com pena significativa. Agora, Megali, o mais interessante dessa discussão é o seguinte, na verdade o mais absurdo dessa discussão é o seguinte, já estava na lei. A lei ela foi feita em função de toda essa repercussão. Na verdade, ela foi puxada, ela já sido apresentada em 2024 por um outro caso. A gente está falando agora de um caso de um cidadão, de um criminoso de 35 anos, que estuprou uma menina de 12 anos e acabou sendo absolvido. Depois de toda a repercussão negativa, a sentença é reformada e aí ele é condenado. Só que esse caso ele não é isolado. Essa lei, esse projeto, ele foi apresentado em 2024 com repercussão de outro caso, de também um maior de idade, um criminoso de 20 anos, que estuprou uma menina de 12 e foi absolvido. E na época, em 2024, qual foi a justificativa do judiciário? Que a família tinha concedido, que tinha um relacionamento, né? Então tinham constituído uma família. Então, o juiz naquela época relativizou também esse quadro, né? Então, é importante a gente acompanhar essa cronologia para mostrar que esse caso de agora, ele não é isolado. A justiça já interpretou uma legislação que existia, então o que a gente está vendo é uma repetição no judiciário brasileiro. Bom, depois de tudo isso, esse projeto foi pensado lá de 2024, colocado em votação para estabelecer claramente: menor é inviolável, é vulnerável, não tem poder de discernimento e juiz algum pode entender de forma diferente. Recentemente, a gente teve uma sessão no Superior Tribunal de Justiça em que o ministro fez uma crítica ao judiciário, questionando isso. Olha, a cada decisão a gente está vendo uma relativização. Então, com meninas de 13, meninas de 12 anos, e ele chama atenção para isso. A gente está recebendo aqui no Superior Tribunal de Justiça decisões de órgãos de primeira instância, do judiciário de primeira instância, com avaliações da cabeça de cada juiz, né, descumprindo uma legislação. Mas pelo menos agora, Megali, fica muito claro na lei que não há como desrespeitar isso que já está constituído. Orengo, mas você apontou muito bem uma bizarrice que até onde eu sei, é típica e única do Brasil, que é você ter que aprovar uma lei para reforçar que a lei anterior vale. Você tem uma lei que determina tal coisa: menores de 14 anos não podem se relacionar com adultos. Aí juízes pelo Brasil começam a dar suas interpretações de acordo com a própria cabeça, seu próprio discernimento, né? E vão, no final das contas, distorcendo aquilo que está escrito. Aí você tem que aprovar uma lei para falar: ó, aquilo vale, tá? Aquilo vale, aquela lei que já existe, ela tem que ser cumprida. A gente pode traçar um paralelo, embora sejam assuntos bem diferentes, mas dá para traçar um paralelo com a questão dos supersalários, do teto do funcionalismo. Você tem uma lei que fala: ninguém pode ganhar acima disso. Mas aí, com o tempo, são criados de maneira administrativa penduricalhos que se tornam a regra, né, na magistratura, na vida política, e aí está o Brasil agora travando uma queda de braço para lembrar essas pessoas que aquela lei deveria valer. Né? Que a gente tem uma lei que vale e que não vale ao mesmo tempo. É, é um troço difícil para explicar para quem não é do Brasil, né, Orengo? Como é que é isso? Que a gente tem que
criar uma lei para reforçar a... Queriam ter toda a atenção do Estado, foram realmente entendimentos distintos da legislação que foram criados ao longo de todo esse período. A gente fala desse caso agora, mas essa proposta foi apresentada em 2024. Imagina quanto o Anuário da Justiça mostra isso, né? Meninas de menos de 14 anos, infelizmente, em casos muito significativos, reiterados, repetidos, acontecendo no Brasil, e a classe política demora tanto para aí sim estabelecer na legislação que não há conversa, né? Nenhum juiz agora pode entender de forma diferente, né? Menor de 14 anos é inviolável, não tem poder de discernimento, e agora isso vai para a sanção do presidente. Quando a gente bate o olho nesse texto e lê em voz alta, é inacreditável, né? A gente está discutindo isso em 2026. Aprovação de uma proposta que proíbe a relativização de estupro de crianças. Meu Deus do céu. É uma loucura. É muito. Né? A gente está bem atrasado, né? Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Bom trabalho, até amanhã.